Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchela. Vamos para mais uma aula. Desta vez, vamos ver o que vai cair de física na segunda fase da Unicamp e da FUVEST. Vamos lá, então? Vou mostrar um documento para vocês que eu preparei aqui e eu acho interessante para a gente poder pensar. Quer ver? Então, o que eu organizei para vocês aqui? Eu vou passar o que eu chamaria de o top 10 dos vestibulares, para a gente fazer uma breve estatística, né, do que tem mais chance de cair e o que já caiu na primeira fase, né? Também para você ter ideia. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. A cinemática. Qual é o top 10? O que costuma cair bastante? Né? Cinemática. Opa, deixa eu só mudar a cor da minha canetinha aqui. Peraí. Está aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Cinemática, né? Cinemática, movimento uniforme, tá? Movimento uniformemente variado, não é isso? E balística, vamos incluir balística nisso aqui também, né? Balística, que para resolver questões de balística você precisa saber movimento uniforme e movimento uniformemente variado também, tá certo? Então, vamos só fazer uma estatística aqui para a gente poder pensar. Quer ver? Ó? Por exemplo, na Unicamp, primeira fase da Unicamp, já caiu o MOVE, né? Já caiu o MOVE. Formulinha lá que vocês conhecem como o sorvetão, que a gente falar, já caiu o MOVE. O professor Futiera, então, eu acho que talvez não caia mais. Mas o movimento uniforme é o que eu falo para os meus alunos, né? Em todos os cursos que eu dou, eu falo para os meus alunos. Ó, pessoal, não, movimento uniforme, formulinhas do movimento uniforme, do MOVE, né? Isso aí tem que saber, né? Tem que saber. Lá, um carro brecando, um carro acelerando, né? Formulinhas do MOVE. Tem que saber isso aí, tá certo? Então, já caiu na Unicamp, na FUVEST, na primeira fase, já caiu um gráfico do MOVE, era um carro brecando. Né? Isso era um carro brecando, pingando óleo, não sei se vocês lembram essa questãozinha aí. Né? Então já tinha um gráfico do MOVE. Mas é sempre uma boa pedida, tem que saber isso aí, né? Porque às vezes entram em outras questões, não uma questão apenas de cinemática, certo? Então, isso aí tem que saber direitinho. Balística é clássico, os caras adoram também, né? Porque eu falo para os meus alunos, as questões de vestibulares, as questões de exatas são para avaliar duas coisas. Se você três, né? Se você sabe a matéria, é óbvio, né? E outras duas coisas. Se você tem um bom raciocínio, se você tem uma boa organização mental, então os caras adoram fazer isso. Balística é uma questão que envolve tudo isso. Né? Então, tem uma aulinha no meu canal no YouTube, tem uma aula de balística, tem uma aula de movimento uniforme, tem uma aula de move, né? Isso que são pré-requisitos para você entender balística, e tem uma aula só de balística. Aliás, são duas aulas de balística, né? Tá? Duas aulas de balística, então aproveite aí, se você não viu ainda, assista essas aulas, é uma ótima pedida. Vamos em frente? Vamos lá. Segundo, leis de Newton. Na lei de Newton, desenhar forças, né? Isso, trabalhar com as forças, isso aí é clássico, tem que saber, né? Lembrando que a primeira lei de Newton, né? Só para a gente comentar rapidinho, que a gente não vai fazer uma aula aqui para revisar a matéria, mas a primeira lei de Newton diz que se a partícula está em repouso, né? Está em repouso, ou movimento retiliniforme com velocidade vetorial constante, as forças se anulam, tá certo? As forças se anulam. Segundo a lei de Newton, né, a famosa força resultante igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Isso aí é clássico, tem que ser. Não, professor Tchela, acho que eu não vou estudar, porque estou achando que esse ano não vai cair. Não, tem que saber, né, turma? Isso aí tem que saber. Tem algumas matérias que são clássicas, né? Então, deixa eu só chamar a sua atenção para o seguinte, ó. Unicamp, primeira fase, caiu uma questão de primeira lei de Newton. Tá? Igualava força, né? Força do ar igual a força peso, já caiu isso na primeira fase, mas, professor, você já caiu, né? Então acho que talvez não caia mais. Não, então, primeira lei pode ser que não caia, mas a segunda tem que saber direitinho, lei de ação e reação. Isso aí, se eu fosse você, investiria nisso com certeza. FUVEST, deixa eu ver aqui, FUVEST não caiu lei de Newton. A lei de Newton, na primeira fase da FUVEST, não caiu lei de Newton. Então, é uma boa, sempre é uma boa, né? Você saber isso aí. Não dá para ir para o vestibular sem saber lei de Newton, não é isso? Então, só para você situar, FUVEST ainda não caiu na primeira fase. Vamos lá, então? Próxima, energia mecânica, não é isso? Que energia mecânica são três, né? Então, a energia cinética,
energia cinética, m velocidade ao quadrado, massa velocidade ao quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional, massa, aceleração da gravidade e altura, né? Isso, mgh, e energia potencial elástica, constante elástica, deformação ao quadrado sobre 2, tá certo? Kx quadrado sobre 2. E a parte de sistema conservativo, né? Sistema conservativo, igualar as energias, energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final, sistema conservativo, isso é clássico, sistema conservativo, tá certo? Deixa eu só situar aqui a minha estatística, vamos lá, né? Ó. Unicamp, não caiu energia mecânica ainda, tá? Não caiu energia mecânica na primeira fase, então é uma ótima pedida para a segunda fase, não é isso? Matériazinha clássica. Na FUVEST caiu energia mecânica já, né? Caiu energia mecânica, que era uma questão do skate, né? Que ele descia lá um bowl, que ele chamava de bowl, não é isso? E daí ele pedia para igualar as energias, exatamente o sistema conservativo, né? Energia no final é igual a energia mecânica no início, né? Energia cinética é igual a energia potencial gravitacional, e a velha questão clássica, né? Velocidade raiz 2GH, velocidade de queda raiz 2GH, e eu falo para meus alunos sempre nos cursos que eu dou, falo, olha, velocidade raiz 2GH, né? Isso. Oh, é uma ótima pedida, mas é uma questão clássica, manjada não cai nos vestibulares. Caiu, cai sim. As manjadas, as clássicas, volta e meia, acabam caindo, né? Então, caiu lá já raiz 2GH na FUVEST, mas é sempre bom você saber isso, tá? A parte de energia elástica também não caiu, então é uma ótima pedida, não deixe de estudar isso aí. Vamos lá, colisões. Colisões os caras adoram, né? Saber colisão, bolinha desceu, né? Às vezes mistura a matéria, energia, a parte de energia mecânica, né? Então, sei lá, um pêndulo, ele desce a bolinha, chega lá, encontra outra e bate, e as duas saem grudadas, ou bate e só uma sai, né? Então, colisões é uma ótima pedida, não deixe de estudar. E colisões não caiu ainda. Tá? Então, colisões não caiu na primeira fase da Unicamp, colisões não caiu na primeira fase da FUVEST também, ainda não caiu. Então, invista direitinho aí, colisões, né? É uma matéria que não é muito difícil, inclusive, né? Tá? Então, treine, veja direitinho o seu tempo, né? Isso, se organize direitinho para que você possa dedicar um tempinho a colisões, tá certo? Vamos em frente, então? Vamos lá, calorimetria. Calorimetria, os caras adoram calorimetria. Né? Formulinha do Q macete, Q igual a MC delta teta, aquecimento para aquecimento e resfriamento, né? A formulinha do Q macete. Formulinha do Q mole para mudança de estado. Os caras adoram isso no vestibular. Né? Balanço energético. Balanço energético. Tá? O que é, professor Tiago, o que é balança energética? Quando você mistura, né, isso, água quente e água fria, ou pega um balde de água fria e coloca um bloco de ferro quente, né, isso. Os caras adoram isso, misturar duas, três coisas, isso. A chance que a universidade é altíssima. Então vamos na estatística aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso aí já caiu em algum lugar aqui. Unicamp ou FUVEST, deixa eu ver aqui. FUVEST, primeira fase, caiu o balanço energético. Né? Balanço energético caiu na primeira fase já. Então, talvez a chance, mas não caiu mudança de estado ainda, né? Não caiu o que mole. Tá? A fórmula Q igual a ML, mudança de estado não caiu na FUVEST, mas balanço energético era aqui macete, então isso já caiu na primeira fase. Tá certo? Então, só para você situar. Deixa eu ver aqui. Unicamp não caiu ainda. Tá? Não caiu na primeira fase, então é uma ótima pedida, porque os caras adoram isso aí. A chance de cair é altíssima, não é isso? Mas o Futebol não está dizendo que caiu, o Futebol garantiu que vai cair. Não, a gente está dizendo que, né, acompanha o vestibulares há anos, né, isso, há muitos anos. E a gente está acostumado, mas então ele vai folhear lá, de novo, né? A matériazinha do top 10 do vestibulares. E calorimetria é essa aí, né? Os caras adoram, tá certo? Vamos em frente, então? Opa, gases perfeitos, né? Isso, gases perfeitos, formulinha PV igual a NRT, né? Equação de Clapeyron, formulinha da lei geral P1V1T1 igual a P2V2T2, né? Gráfico PV, né? Diagrama de Clapeyron. Os caras adoram no vestibular isso aí. A chance de cair é altíssima.
aquelas transformações, né? Isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Os caras adoram isso no vestibular. E na nossa estatística aqui, já caiu isso na Unicamp. PV igual a RT caiu na primeira fase da Unicamp. Ah, professor, então não deve cair mais. Talvez não, né? Mas é sempre bom saber isso aí. E na FUVEST não caiu isso ainda. Tá? Na FUVEST não caiu gases perfeitos. Então, fica aí uma ótima pedida, né? Fica aí uma ótima pedida. Tem que saber isso aí, tem que saber, né? Que eu sempre comento com meus alunos, há muitos anos que eu faço aí, nesse top 10 vestibulares. Então, o que eu penso é, se o professor então não estuda outra matéria, tirando esse top 10 não estuda, não, se você puder, estude tudo, não é isso? Estude tudo, mas se eu falar para o senhor, estude tudo bastante, daí não tem a menor graça, isso não é dica nenhuma, né? Eu costumo falar para os alunos, dedique mais tempo a esse top 10. Tá? Se você tem tempo, professor, já está sobrando tempo na minha vida, que eu acho que é difícil estar sobrando tempo, né? Mas se está sobrando tempo na sua vida, estude bastante tudo, não é isso? Estude de tudo, mas se você está com o tempo meio, né, escasso, precisa priorizar alguma coisinha, prioriza esse top 10. Tá? E o resto você vai administrando o que não está aqui, você estuda direitinho também, né, mas também não se dedica tanto, que eventualmente pode cair. Tá? Mas ou você tem que se dedicar mais é isso aqui. Tá? Então, FUVEST não caiu nada ainda de gases perfeitos. Vamos para a próxima. Lentes e espelhos. Lentes e espelhos eu junto numa coisa só, mas no professor, lentes não é uma coisa, espelho é outra. Não, então, mas a teoria é muito parecida, né? Equação de Gauss, não é isso? Equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', não é isso? O que mais? As equações do aumento linear, I sobre O menos P' por P, não é isso? F sobre F menos P. Os caras adoram isso aí, né? Que tipo de imagem, se é imagem real, se é virtual, se é invertida, se é direita, se é maior, menor, né? Ou se é igual, eventualmente. Os caras adoram. E vou dizer uma coisa, ó, isso aí não caiu na primeira fase da Unicamp, nem caiu na primeira fase da FUVEST. Então, se fosse para apostar, né? Eu não gosto desse negócio de apostar. Professor, o que você crava? Não, daí não dá. Daí a gente não está sendo honesto, né? De falar assim, eu tenho certeza que vai cair essa matéria. Daí, não, porque não dá para ter certeza, não sei que a pessoa tenha visto a prova já anteriormente. Não é o meu caso, eu não vi a prova. Mas se fosse para apostar alguma coisa, né? Falou, ó, eu apostaria que deve cair lente e espelho, porque não caiu na FUVEST e nem na Unicamp. Então, grande chance. E os caras adoram isso. Os caras adoram. Tá, pega aí o. Não recomendo que você faça isso agora. Mas se você pegar o vestibulares antigos aí, volte mesmo, tá folheando lá o vestibular, lá, lente e espelho de novo, né? Ou lente ou espelho. Os caras adoram isso. Então, ótima pedida para as segundas fases. Vamos em frente. Tá aqui, ondas. Ondas os caras adoram. Aí não é uma matéria difícil, né? Não é uma matéria difícil. Não, professor, mas ensina matéria difícil porque os caras adoram isso aí, né? Tem a ver com a física moderna também, né? Essa coisa da matéria, né? Ter um comportamento de onda e as ondas ter comportamento de matéria, vamos dizer assim, ligada a essa física moderna. Então, por essas e por outras, é isso costuma cair bastante. Então, aquela velocidade lambda F, né? Os gráficos de frequência, os caras adoram, mas eu vou te contar, olha que interessante, né? Isso é tão famoso vestibular que já caiu na Unicamp e na FUVEST esse ano, na primeira fase, né? E olha que interessante, né? Olha a coincidência. O Unicamp pedia para calcular o comprimento de onda. Tá? O comprimento de onda. E na FUVEST tinham duas questões que você precisava calcular o comprimento de onda. Na FUVEST, na primeira fase, já caíram duas questões. Mas uma nem precisava usar a velocidade lambda F, né? Mas você precisava calcular o comprimento de onda. Que coisa, né? Duas questões já na primeira fase da FUVEST. Professor, então você já caiu, né? Ao contrário de lente espelho, que não caiu nem na Unicamp nem na FUVEST, né? Ondas, talvez, né? Mas eu estudaria também, hein? Tá? Porque os caras adoram esse assunto. Então, eu não ficaria surpreso se eventualmente caísse alguma coisa ainda disso, né? Na segunda fase, tá? Mas daí já estou dizendo, já caiu, né? E por coincidência, três questões, na Unicamp e na FUVEST, de cálculo de comprimento de onda. Vamos em frente. Elétrica, né? Então, deixa eu só puxar um pouquinho a velocidade lambda F para cá. Deixa eu colocar um pouquinho menor aqui, né? Velocidade lambda F. Isso. Vamos lá, é a parte de elétrica, né? Isso. O que a gente coloca como prioridade? Formulinha do Uri é lógico, né? Formulinha do Uri é o clássico.
calcular potência, né? Potência, fórmula do Pio. Depois você usar a potência para calcular a energia que você gasta, que é a energia que você consome na sua casa, o custo, né? O custo, quanto vai pagar no final do mês, não é isso? Então, os caras adoram isso no vestibular. No meu ano caiu. Acho que a única coisa que eu lembro que caiu no ano que eu prestei vestibular foi isso, na FUVEST, né? Eu fiz engenharia na Poli, né? E eu me lembro até hoje. No meu ano, toda vez que eu falo para os alunos, eu falo, nossa, no meu ano caiu isso aí. Né? Pedia lá para calcular potência e tudo mais, e o custo é uma grande pedida. E vamos lá, vamos dar a nossa estatística, né? Isso, deixa eu ver aqui. Unicamp. URI, Unicamp caiu URI, né? Que é o clássico, que o professor então não vai mais cair. Não, tem que saber, né? Aliás, eu até esqueci de colocar aqui de elétrica também, a lei de Pouillet, né? A lei de Pouillet também é clássico para circuitos elétricos, né? Ah, isso aí tem que saber, a lei de Pouillet, isso é clássico, né? Mas na Unicamp caiu URI. Caiu URI, deixa eu ver aqui na FUVEST. Não, o FUVEST caiu URI também. Mas não caiu potência, tá? Nem na Unicamp e nem na FUVEST. Então, eu acharia uma ótima pedida, investe nisso aí. Tá? Só tem um tempinho aí, estuda direitinho essa parte de potência, a chance de cair é altíssima, tá certo? Fórmula do Pio, calcular a potência de novo, calcular a energia que você consumiu, os caras adoram isso aí. Não caiu na primeira fase da FUVEST, nem na primeira fase da Unicamp, então grande chance de cair na segunda fase, tá certo? Então, pessoal, essas são as nossas dicas, daí o resto é com você, né? Ver direitinho o tempo que você tem, porque a gente tem, eu sempre gosto de fazer esse top 10 aí para o aluno, que eu sei, já prestei vestibular também, não está sobrando tempo, é isso. Então, o que você. Eu falei agora há pouquinho isso aí, né? O que você tem que priorizar? Prioriza esse top 10, né? Isso, investe nisso direitinho, já te dei estatística do que já caiu, né? Isso, o que não caiu ainda, tá? Gaste um tempinho nisso aí, e o que sobrar mais tempo, você investe nas outras também, tá? Só para você ter ideia, que eu tenho a estatística aqui, tá? Na Unicamp, do que eu não falei, né? O que já caiu na primeira fase da Unicamp. Então, eu já falei. Lei de Hooke, né? Lei de Hooke. F igual a KX, lei de Hooke, de molas, né? Molas, elásticos. E na Unicamp caiu também Teorema da Energia Cinética. Teorema da Energia Cinética, famoso TEC, né? Fora esse top 10 que eu já falei aqui. Tá certo? Na FUVEST, deixa eu ver o que caiu, né? Da parte de física clássica, vamos dizer assim, né? Isso aqui, energia mecânica, balanço, né? Não, FUVEST é isso aí. Tá? Esses que são os máximos. Algumas questõezinhas um pouquinho diferentes também, né? Mas como não é vamos dizer assim, do clássico de física, né? Eu vou evitar de falar, fazer mais detalhezinhos para não encher a sua mente, tá certo? Com esses detalhezinhos. Então, turma, a ideia era essa aí, né? Passar esse top 10. Tá? Espero ter ajudado vocês, tá? Nos seus estudos, na sua organização, né? Tempo que está escasso aí. E vamos lá, pessoal. Tá? É isso aí. Vamos. Confiança total. Né? Vocês vão passar no vestibular, já estão na segunda fase aí, vamos encarar isso aí. Tá? E eu estou falando nos vídeos aí o ano que vem. Tá? Passou no vestibular, tá? Manda para mim lá, entra no YouTube, entra no meu Instagram aí. No Instagram é @zecafuchela também, coloca lá, professor, passei no vestibular, tô aqui, né, pintado, já tô na universidade, no curso dos sonhos e tudo mais, que daí eu vou entrevistar você aqui no meu canal, tá certo? Para contar como é que foi, né? A gente gosta de escutar isso aí, as coisas que fez certo, as coisas que não faria, se pudesse fazer de novo, não faria, que não foi tão sensacional, para poder ajudar também os alunos nos próximos anos. E é isso aí, pessoal. Confiança total. Vejo vocês na universidade. Um grande abraço. Até a próxima aula.